Uma boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus possa envolver a todos, que possamos estarmos unidos pelo coração, pelos laços dos sentimentos mais fraternos, nesse momento de distanciamento social, nesse momento em que fisicamente precisamos estarmos afastados, mas que possamos buscarmos os recursos que temos disponível para poder buscar essa conexão maior uns com os outros, com o plano espiritual e com o Mestre Jesus. E utilizando dos recursos tecnológicos que hoje dispomos, estamos aqui para tentar fazer algumas reflexões em torno do Evangelho e da doutrina espírita, que tanto tem nos ajudado, tanto tem nos confortado, para poder passar por esses momentos, por essa fase, por esse ciclo que estamos atravessando. E é justamente um assunto relacionado ao ciclo, aos períodos que nós passamos, que a natureza em si atravessa, nós escolhemos para fazer algumas reflexões em torno deste tema. Que nós escolhemos falar um pouco sobre as tempestades. E porque são coisas necessárias, são momentos, são fenômenos necessários para a evolução do nosso planeta. E que nós queiramos ou não, elas vão acontecer constantemente. Não temos como fugir dela. E ela é necessária. Há tempo para tudo aqui na Terra. E dando continuidade a esse trabalho do Grupo Espírita Caminho da Luz, com esse projeto Semeador Saiu a Semear, nós hoje intitulamos para essas nossas reflexões aqui hoje como Vencendo as Tempestades. Porque elas são necessárias. Como vamos buscar lá no Antigo Testamento, no Eclesiastes, ele diz que há tempo para tudo. Há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para juntar pedras, há tempo para espalhar pedras, há tempo para juntar, há tempo de guerra, há tempo de paz. Há tempo para tudo aqui na Terra. E é preciso nós termos essa conscientização que tudo na Terra tem um tempo. E nós aqui vivemos aqui essa experiência. Estamos aqui passando por esse processo evolutivo. Então nós precisamos vivenciar esses momentos e buscar o aprendizado em cada estação dessa. Aquele aprendizado que é próprio, de acordo com aquele momento em que estamos vivendo, de acordo com aquela situação que estamos passando, buscarmos extrairmos o ensinamento que nos é colocado naquele instante. E para buscarmos sempre uma reflexão mais ponderada, nós precisamos de alguns parâmetros. E aqui na Terra, qual é o maior parâmetro que nós temos para buscar os esclarecimentos? Sem dúvida, nós aqui temos que é o Mestre Jesus. E Jesus, ele nos deu esse guia, essa forma de tentar nos mostrar qual o caminho correto a seguir. O que nós precisamos fazer aqui nessa caminhada? Então, nós vamos buscar aquela passagem que está lá, narrada pelos evangelistas Lucas, Mateus, Marcos, que é intitulada A Tempestade Acalmada. É uma passagem muito conhecida de todos nós, onde ele sai para pescar em alto mar, em mar alto. E estando o mar tranquilo e sereno, todos muito tranquilos, Jesus deita dentro do barco e adormece. Jesus adormecendo, de repente tudo muda.
Veio uma grande tempestade. O mar enfureceu, as ondas se levantaram e houve uma grande perturbação. Tudo mudou. Os discípulos apavorados, algumas reflexões é preciso a gente observar. A maioria dos seus apóstolos eram pescadores experientes, como Simão Pedro, que era um pescador experiente, acostumado com o mar alto, acostumado com as pescarias. Mesmo ele usando toda a sua experiência, todas as suas habilidades, se desespera naquele instante. Correm, acorda Jesus, Jesus levanta, acalma a tempestade e lhes pergunta: onde está a vossa fé? Aquela pergunta reflete profundamente nos corações dos discípulos, porque Jesus estava ali, do lado deles, estava com eles, apesar de todo o esclarecimento, toda a mensagem que Jesus tinha passado já para todos eles. Mesmo assim, houve o desespero. Não houve a confiança necessária naquele instante de turbulência. E se nós observarmos as nossas posturas nos dias atuais, nós vamos ver que quase sempre nós também fazemos como esses discípulos, né? Nós esquecemos os ensinamentos que temos e ante as turbulências da vida, que muitas vezes nós chamamos de tempestades, nós desesperamos, mesmo acreditando que estamos preparados para enfrentar as dificuldades, mesmo acreditando que somos experientes, mesmo acreditando que temos muito conhecimento, somos recheados de informações de todas as formas, de todas as naturezas. Mas muitas vezes nós desesperamos mediante a essas situações provacionais. Então, foi o que aconteceu naqueles discípulos, né? Ante as tempestades, eles desesperaram, estabeleceram ali uma dificuldade muito grande, uma perturbação ante a eles, né? E Jesus sempre atendeu e atenderá a todos nós. Ele sempre atende, mas depois pergunta: onde está a vossa fé? O que vocês fizeram daquilo que eu ensinei para vocês? Então, merece essas reflexões, né? E pararmos para analisarmos o que nessa situação quer que nós aprendamos. Os discípulos, quando eles perceberam que não tinha condição de resolver aquele problema, eles desesperaram. Isso passa uma profunda reflexão, como nós falamos lá no início da nossa fala, da passagem de Eclesiastes, que há tempo para tudo. Vejamos, existem coisas que dependem de nós. Existem coisas que nós vamos usar as nossas habilidades, a nossa coragem, o nosso ânimo, a nossa capacidade para poder resolver. Mas existem coisas que nós usaremos todas as nossas habilidades, conhecimentos, disposições, energia, não vamos conseguir resolver. Então, esse é o tempo que nós precisamos refletir. O que a vida quer me ensinar mediante aquela situação? Naquele momento, os discípulos não podiam fazer nada, porque era um fenômeno, vamos dizer assim, um fenômeno natural, que não foram provocados por eles e que eles não tinham recursos possíveis ali para acalmar, para poder resolver aquele problema. O que Deus normalmente quer que nós experienciamos nesses momentos? O que nós aprendamos nesses instantes? A termos confiança, fé e esperança.
Porque se nós não temos forças para poder resolver, precisamos acreditar e confiar no Pai Criador. Era confiar, afinal de contas, Jesus estava ali. Como Jesus está aqui agora, como Jesus está aí com vocês. Porque Jesus, Deus, é como um sol. É como um sol que irradia por todos os lugares, embora seja único. Ele vai nos pântanos, como vai nas colinas, nas montanhas. O sol, ele irradia em todas as direções, em todos os lugares. Ele só não vai onde se cria uma proteção que impede que a sua luz entre. Assim é Deus. Assim é o Pai Criador da nossa vida. Ele só não vai chegar onde não for permitido. Onde for criadas barreiras mentais, onde for criado um casulo, onde impeça que a sua luz entre. Então, naquele instante, é preciso confiar. Porque o desespero não vai resolver. Nada que nós fizermos ali vai mudar a situação, a não sermos confiarmos, a não sermos aquele teste para provar realmente se nós acreditamos no Pai. Então, esse é o tempo em que precisamos testar a nossa fé e a nossa confiança e a nossa esperança. Em outros momentos, nós vamos precisar arregaçar as mangas e partir para o trabalho incessante, porque é um outro ciclo de aprendizado. É um outro momento que nós precisamos aprender, diferente deste. E o que nós podemos, que nós não devemos fazer é ficar parado, acreditar que teremos apenas uma forma de experienciar a vida, as oportunidades. Porque, na verdade, a vida vai nos convidar em cada ciclo de nossa existência, em cada passagem, em cada momento, uma postura diferente de nós. Deus espera uma postura diferente, de acordo com as circunstâncias que nós estamos vivendo. Então, na verdade, ante a essas dificuldades, é preciso nós estarmos atentos para entendermos o que a vida quer me ensinar naquele momento. Porque quando a vida está tudo muito tranquilo, quase sempre nós não paramos para poder extrair os melhores ensinamentos. Quase sempre nós ficamos perdidos, distraídos ante as coisas do mundo, porque está tudo muito bom. Nós nos distraímos aproveitando apenas as circunstâncias que a vida nos oferece, esquecemos de aproveitar aqueles momentos mais propícios, que talvez nós podemos aprender enquanto as coisas estão tudo bem. Podemos sim, mas o grande problema não é a experiência, somos nós que nos distraímos ante essas situações e esquecemos de aproveitar o aprendizado. Então, nós vamos buscar um outro exemplo na história, muito interessante, que está no livro Paulo Estevão, que foi uma experiência que Paulo viveu, que está lá no capítulo intitulado Prisioneiro do Cristo. Naquele momento foi o momento em que Paulo foi preso pelos romanos. E eles iriam fazer o transporte de barco e foram para o alto mar. Em determinada parada, Paulo, através da sua inspiração do alto, recebeu uma inspiração para que não devesse seguir viagem, para que não seria a melhor solução seguir viagem. Paulo, como era alguém assim que já tinha angariado toda a experiência, se convertido ao cristianismo, já tinha toda aquela bagagem, aquele conforto do Cristo, e que já conseguiu entender e vivenciar essa experiência de amor, de paz, de fraternidade, ele acabou conquistando a confiança de muitos daqueles soldados,
muitos daqueles romanos que muitas vezes, apesar das obrigações, tinham que cumprir ordens, mas que o mantinham preso. Mas como ele já tinha uma certa confiança de alguns desses soldados, ele pede para alguns avisar que não deveria seguir viagem, porque era muito perigoso pela inspiração que ele tinha recebido. Então aquele soldado vai até o comandante do navio e narra essa história, né? E ele acha que tudo um tremendo absurdo. Como pode um prisioneiro achar que tem direito de querer interferir nas minhas atividades? Isso só pode ser alguma estratégia para planejar alguma fuga. E logo, como diz, não aceitou de forma alguma essa proposta. E seguiram viagem. E quando chegou até nos ouvidos de Paulo, quando falaram que não havia sido aceito a sua sugestão, Paulo, de uma forma muito tranquila, muito serena, como todo cristão verdadeiro, recebe as informações. Ele diz o seguinte: não nos entristeçamos por isso, estou certo de que os óbices hão de ser muito mais do que possamos suspeitar. Haveremos, porém, de lograr algum proveito, porque nas horas angustiosas recordamos o poder de Jesus, que nos avisou a tempo. Olha só, ele tranquilo, sem se exaltar, falou: nas horas angustiosas é aquele momento em que nós mais voltamos para Deus, para o Cristo, para as reflexões em torno da mensagem de amor. Então, quer dizer, não vamos entristecer, não. Vamos aguardar. Porque nesses momentos, às vezes, aos momentos das maiores dificuldades, é que nós refletimos sobre a verdadeira mensagem do Cristo. Mais ou menos isso que ele quis dizer, né? E foram seguir viagem. Os 2 primeiros dias super tranquilo, nada de problema, nada de desconfiança, nada de nenhum empecilho, a viagem super tranquila, até que no 3º dia começou. Aquele barco foi tomado por um imenso furacão. Eles usaram todos os recursos disponíveis, mas não pôde fazer muita coisa. Eles tiveram que deixar o barco entregue aos ventos. Foram levados para onde o vento tocou. E assim foram durante 14 dias, mais de 2 semanas, o barco sendo tocado por esse vento, esse furacão enorme. E no decorrer enfrentando esse furacão, essa tempestade, houve um grande tumulto. Houve ali aquela grande perturbação também em torno de todos os tripulantes. Todos ficaram com muito medo, muita dificuldade, com muito receio. E não é fácil. Imagina só, você dentro de um barco em alto mar, enfrentando a grande tempestade. E não é um barco como os que nós temos hoje, não. É só um barco dos tempos do Cristo. Era um enorme barco, mas era do tempo do Cristo. Um barco recheado de carregamento, muitas pessoas. Segundo Emmanuel, se não me falha a memória, 237, me parece, passageiros. Então, eles começaram, no decorrer daquele vento, para tentar minimizar os seus efeitos, começaram a jogar fora aquelas coisas supérfluas. O carregamento de trigo, tudo aquilo que não fosse de uso imediato, começaram a jogar em alto mar, tentando fazer com que aquele barco ficasse mais leve e que pudesse suportar, passar por aquela turbulência, por aquelas dificuldades que a tempestade estava ocasionando.
E o que acontece? Qual analogia nós podemos fazer com relação à nossa vida? Muitas vezes nós recebemos diversos avisos na nossa caminhada. Avisos serenos, tranquilos, mas nós não damos importância para eles. Nós ignoramos. Nós muitas vezes achamos porque está vindo de alguém, talvez socialmente inferior a mim, não merece ser ouvido, como foi passado aquele aviso por um prisioneiro. Muitas vezes nós podemos receber alguns avisos de pessoas simples, de pessoas talvez iletradas, analfabetas, e nós não damos ouvidos, ignoramos, seguimos em frente com aquela nossa arrogância, com a nossa ali audácia, mas muitas vezes de forma assim não previdente. E o que acontece? Vêm as tempestades. E naqueles momentos mais turbulentos é que nós paramos para pensar. Começamos a valorizar pequenas coisas que talvez antes nós não valorizarmos. Passamos a jogar fora alguns conceitos, ideias, algumas situações que a gente vê que é desnecessário, assim como aquele barco estava cheio de coisas, mas que para eles naquele momento não tinha valor nenhum. Muitas vezes nós não buscamos nos encher de valores que vá nos superar, que vá fazer com que a gente cresça e tenha condições de suportar as tempestades da vida. Então, são situações que a gente vive e que muitas vezes nós não valorizamos. Muitas vezes, avisos que nós não damos ouvidos. E que foi o que aconteceu com toda essa tripulação. E o que acontece? Quando estava toda essa turbulência, foi aquele prisioneiro, foi Paulo, que começou a apaziguar, tentar levar serenidade, tentar confortar os corações daquelas pessoas, que naquele movimento que os navios faziam, havia muito enjoo, as pessoas não queriam se alimentar, e ele tentava fazer as pessoas se alimentarem, tentava passar ânimo, devolver o ânimo para aquelas pessoas, conforme Jesus sempre nos alertava, que nós devemos ter bom ânimo. Tenha bom ânimo, que eu venci o mundo. Então, nós devemos ter nosso ânimo sempre elevado. Foi o que Paulo tentou fazer com toda a tripulação ali, levando conforto ao coração. E outra situação que aconteceu, naqueles momentos mais turbulentos, naqueles momentos mais difíceis ali daquela navegação, daquela tempestade, no auge do desespero de todos aqueles tripulantes, o que eles fizeram? Começaram a se abraçar uns aos outros. E estavam ali todos juntos, se abraçados. Prisioneiros, patrícios romanos, soldados, negociantes, agricultores, todos ali juntos. Era como que se sentisse aquela necessidade, se estivessem juntos, agarrados um com o outro, estariam mais protegidos. Então, Paulo, como começou a ter uma certa liderança no meio daquele barco, ante a sua segurança, a sua fé, a sua confiança naqueles momentos mais difíceis e mais turbulentos, começou a ganhar a confiança de todos aqui naquele instante. Todos queriam ficar próximo dele. Sentia ali como se ele fosse um protetor, alguém que tivesse um poder extraordinário, porque afinal de contas, lá atrás ele tinha previsto e tinha avisado. No entanto, eles não ouviram. Mas então, naquele momento de grande dificuldade, eles queriam estar próximo de Paulo. Eles queriam estar perto, eles queriam estar protegidos. Sentia que essa proteção poderia auxiliá-los. E o que acontece naquele instante? Paulo, sempre buscando confortá-los, dizia,
Olha, observemos nesse instante. São nesses momentos mais difíceis, mais turbulentos, de maiores dificuldades, em que nós demonstramos a nossa verdadeira necessidade de que precisamos uns dos outros. Se a vida lá fora, lá na terra firme, fosse como aqui agora, nesse momento, a vida da humanidade seria diferente. Porque, agarrados uns aos outros, se nós também nos comportássemos dessa maneira, como naquele momento de grande turbulência dentro do navio, se nós não olhássemos para os outros com ar de superioridade, porque fazemos algo melhor do que o outro, porque não nos achamos melhor do que ninguém, porque nós não somos melhor do que ninguém. Nós não somos piores do que ninguém, mas também não somos melhores. Nós podemos saber algo que o outro não sabe ainda, mas ele pode alcançar esse conhecimento. E temos essa segurança que a vida não acaba. Como disse, o Haroldo cita muito, né? O máximo que pode fazer é nós desencarnarmos. Mas podemos ficar tranquilos, que a gente vai reencarnar de novo. Então não preciso temer aquilo que não depende de mim. É claro que existem coisas que dependem da minha força, da minha movimentação, da minha atitude. Existem coisas que vão depender de mim. Sou eu que tenho que fazer. E sou eu que tenho que fazer. Não adianta eu orar, pedir a Deus para resolver problemas que sou eu que tenho que resolver. Existem coisas que sou eu que tenho que resolver. Mas existem coisas que extrapolam a minha capacidade. Está acima daquilo que eu posso fazer. Então, nesses momentos, precisamos confiar mais em Deus. Mas tomar muito cuidado, que muitas vezes nós acreditamos apenas nesses momentos de maior turbulência lembrar de Deus. Lá naquele barco, o que acontece? Depois de longos 14 dias daquela vida de dificuldade, desesperança, e Paulo confortando todos aqueles corações, consegue vencer a tempestade e o barco consegue seguir sua viagem. Ao se aproximar de terra firme, o comandante do navio se sentiu humilhado, porque afinal de contas, um prisioneiro ganhou a confiança de todos ali. Aí vem aquela ponta de inveja, aí vem aqueles momentos de achar-se diminuído, há aquele momento de que a pessoa não aceitar que alguém possa saber mais do que ele, ou ter essa segurança, essa confiança que muitas vezes nós tanto desejamos, mas nós ainda não temos. E qual que é a atitude do invejoso? Qual que é a atitude do inseguro? Quase sempre é a agressão. É usar dos recursos que tem para poder prejudicar o outro. E logo que ele se sentiu assim, logo já quis mandar matar todos os prisioneiros, e principalmente Paulo. Se não fosse intervenção de Júlio, esse comandante poderia ter efetuado isso. Mas ele, através daquelas pregações que Paulo fez dentro do navio, daquela mensagem, acabou tocando o coração dele. E tocando o coração dele, esse representante romano, ele não aceitou que fizesse isso. Então todos aqueles prisioneiros que sabiam nadar pularam na água e foram nadando até a que já estava próximo, chegando à ilha. E os outros se agarravam em algumas coisas e desceram e foram para a terra firme. E aí tem continua uma longa história, que é um livro extraordinário. Mas nos mostrando dessas turbulências da vida que passamos. E que ela nos requer um aprendizado. Porque toda dificuldade, ela tem algo a nos ensinar. E é preciso estar atento para nós conseguirmos percebermos qual é a lição que Deus quer me ensinar naquele momento, com aquela experiência que eu estou vivenciando.
e entender que nós não devemos ficar desesperados. Nós não devemos entrar nesse tumulto que muitas vezes nós entramos. Porque a vida só quer que nós aprendamos com as lições que ela nos quer ensinar. É preciso a gente mobilizar as forças interiores, mobilizarmos aquilo que trazemos dentro de nós, mas ainda adormecidos. Porque vamos lembrar lá de Jesus adormecido no barco. Muitas vezes nós deixamos o Cristo interno adormecer dentro de nós. Nós deixamos que essas mensagens de paz, de otimismo, de esperança ficam adormecidas dentro de nós. E quando aqueles dias mais nebulosos, mais turbulentos, quando aquelas tempestades se fizerem mais intensas e que começarem a perturbar toda a nossa vida, toda a nossa trajetória, tudo aquilo que nós estamos fazendo começar a se sentir abalado, lembremos do Cristo. Lembremos daquele momento em que ele entra no barco e que vai navegar com os apóstolos. Lembramos que ele está dentro de nós, através das suas mensagens, conforme ele diz que nenhuma ovelha que o Pai confiou se perderia. E não nesses momentos que as turbulências, os dias mais difíceis, que a gente pensar, que dia é esse, meu Deus? Por que tanta provação? Lembremos, acorda a mensagem do Cristo que está adormecida em ti e acalma-te. Lembremos também das palavras de Meimei, que diz: por maior que seja a escuridão da noite, não existe forças na terra que impeça a chegada de um novo amanhecer. E assim, nós finalizamos essas nossas breves reflexões em torno dessas turbulências que acontecem na nossa vida. E que a força, o amor infinito do Cristo possa estar presente dentro de cada coração que nos ouve e que nos vê nesse instante. Muita paz para todos. Muito obrigado.